É o quarto livro do Novo Testamento, do seu versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ao desembarcar o dia, e os seus discípulos desceram para o mar. Fale comigo, eles desceram para o mar. Desceram para o mar. Está fraco, diga, desceram para o mar. Desceram para o mar. E o versículo 17 continua dizendo assim: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolgar-se, agitando-se por vento rígido, que soprava de um lado para o outro. E tendo navegado uns 25 e 30 estágios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temas. Então eles, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Diga glória a Deus. Tome o seu assento glorificando o nome do Senhor. Você que pode, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é linda, ela é pura, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela nos liberta, nos orienta. Sim, Pai. A palavra de Deus nos direciona a viver segundo o querer de Deus e não segundo o nosso. Os evangelhos são narrativas sobre a história e a vivência de Jesus na terra. O evangelho é nada mais, nada menos que relatos daquilo que Jesus viveu e daquilo que Jesus orientou aos seus servos e discípulos viver. Glória a Deus. O texto o qual nós acabamos de ler relata a história, uma passagem da qual nós conhecemos. Fala sobre o momento em que Jesus anda sobre as águas. No livro de Lucas, Lucas também relata essa passagem com outras palavras. E no livro de Lucas ele diz que o Senhor ordena que eles vá para o outro lado. Fala comigo, é uma ordem de Jesus. Não, está fraco, diga, é uma ordem de Jesus. Jesus manda, Ele garante. Deus falou fortemente ao meu coração, porque quando eu li essa passagem no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, está bem claro que Jesus ordenou que eles fossem para o outro lado da mar. Porém você vai entender que a partir do momento em que eles ouvem a voz de Deus, eles vão diretamente para o meio da tempestade. Diga comigo assim, às vezes. Está fraco, diga, às vezes. Ouvir a voz de Deus vai nos levar para o meio da tempestade. Eu vou repetir para você começar a entender. Às vezes, ouvir a voz de Deus vai nos levar direto para o meio da tempestade. É verdade. Agora, por que ouvir a voz de Deus às vezes nos leva direto para a tempestade? O primeiro motivo é porque Deus quer consertar algumas áreas em nossas vidas. Verdade. E o segundo motivo é para que a gente venha aprender o que precisamos aprender para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Aleluia! Eu vou repetir, o segundo motivo é para aprendermos o que Deus quer que a gente aprenda para chegarmos aonde Ele quer que a gente chegue. Maravilha, meu Deus. Diga assim comigo, 3 princípios. Toda a igreja diga 3 princípios. O primeiro princípio, pastor, é que eles estavam só. Deus fala, vai para o outro lado. E ele vai orar. Mas os discípulos entram no barco e vai diretamente para aquele lugar ao qual eles
enfrentamos algum tipo de dificuldade, alguma tempestade em nossa vida, e olhamos para um lado, olhamos para o outro e achamos que estamos sós. Quantas são as aflições que enfrentamos como servos de Deus, que às vezes queremos conversar até com algumas pessoas, mas ninguém entende. Sabe quando você está cercado no meio de uma multidão, ainda assim sente que você está só. Você fala, ninguém compreende, ninguém entende. Eita Deus! Aí eu vejo essa situação aqui como uma situação de tempestade, um vento impetuoso. Eita Deus! Eu entendo que às vezes ouvir a voz de Deus nos leva diretamente para a tempestade e às vezes achamos que estamos só. Eita Deus! O segundo ponto é que estava à noite. Na noite reina a escuridão. Na noite reina a treva. Mas a palavra de Deus diz que a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não podem prevalecer. Meu irmão, eu não sei o que está escuro na sua vida. Eu sei que quando a luz resplandecer, aquilo que estava oculto vai passar a ser revelado. Aquilo que estava escondido vai trazer luz. A luz de Deus vai alcançar a sua vida. Você crê? Você crê? Terceiro ponto, para eu começar a pregar. Aleluia! Eles estavam no meio do mar. Primeiro, eles estavam só. Segundo, estava escuro. Eita Deus! E terceiro, eles estavam no meio do mar. Oh, glória a Deus! Olha comigo, tempestades. Chega a tempestade! Não fale tempestades. As calamidades da vida vêm para todos. É, aí! Você sabe qual é o grande problema, principalmente para os jovens? É que colocam na nossa mente que pelo fato da gente ter aceitado Jesus, estar caminhando com Jesus, vai ser somente facilidade. A Bíblia diz que Jesus andava com os discípulos, eles chegaram em uma cidade e somente dois pagaram imposto. Foi Jesus e Pedro. Só eles dois pagaram imposto porque só eles eram maiores de idade. O restante era tudo meninos, tudo jovens, tudo imaturos. Só que quando eles oravam, algo acontecia, pastor Ivan. Eu creio! Quando eles se posicionavam diante de Deus, algo sobrenatural acontecia. Porque eles acreditavam em algo maior do que eles. Eles acreditavam em um evangelho maior do que a idade deles, maior do que as experiências deles, maior do que a capacidade deles. Diga, eu creio. Não, tá fraco. Diga, eu creio. No que a Bíblia diz que é para mim crer. Se não for assim, você não está vivendo o evangelho. A palavra narra a história de uma situação peculiar. Jesus não está com eles naquele momento. Eles estão no meio de uma tempestade. Ali tem um cenário de caos, um cenário de aflição. Ali tem um cenário de dificuldade. Todas as vezes que nós enfrentamos uma dificuldade, a gente começa a se questionar: será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou vivendo o que era para eu viver em Deus? Será que de fato eu estou agradando a Deus? Mas eu quero te dizer que todas as vezes que você conhece a sua posição diante de Deus, você não deve se preocupar com a sua condição, porque o Senhor está no controle das circunstâncias. Quando eu conheço a minha posição, eu não me preocupo com a minha condição. Eu só me preocupo com a minha posição quando eu sei que a minha posição é uma posição da qual o Senhor não se agrada. Aí eu vejo uma situação de calamidade. Aleluia! Aí eu vejo os discípulos tudo desesperados dentro do barco, pastor. Eu vejo os discípulos aflitos. Remar, eles não podem, porque a Bíblia diz que o vento é contrário. Colocar
quando você se sente no meio do mar, tentando ir para um lugar, só que tudo te leva ao contrário da direção de Deus? Quem já viveu uma vida assim? Experiências assim? Aleluia! De você enxergar um alvo, enxergar um objetivo, mirar, só que a circunstância te arrasta para longe da direção do Senhor. A vida com Deus é assim. É por isso que a Bíblia diz que se alguém quer servir a Deus, deve negar a si mesmo.